Capítulo 4 Um caso vivido. Depois de haver completado a crítica poliédrica do fenômeno, concluamos com a descrição das sensações que ele produz no sujeito. Quando se avizinha a fase da retomada de alta potencialidade, o sujeito é advertido por algo como o longínquo ribombar de um trovão no meio de uma calmaria, que prenuncia a tempestade. Esse ribombar anuncia que um trabalho interior iniciou-se, passando da fase latente no inconsciente para a sua fase atual no consciente. Há nisto algo que se assemelha ao despertar da vida na primavera, depois do seu sono de inverno. Há um ar apocalíptico que se sente surgir no relativo, vindo do absoluto. Percebe-se então que alguma coisa age profundamente em nós, proveniente das fontes do ser. É uma gênese, uma criação, uma nova manifestação divina que vem à luz. Sente-se então que a vida, e nela o nosso pobre ser, é um canal através do qual o pensamento divino abre caminho para a sua expressão. Sente-se que o nosso pobre eu é um instrumento de algo vertiginoso que o transcende e quer operar através dele. E eis que a mente torna-se repleta de conceitos. É uma floração interior, intuitiva, irresistível, não preparada, não buscada. Acumula-se assim, pouco a pouco, um punhado de pensamentos, nos quais navegam visões, problemas, soluções e conexões com o todo, numa orquestração sempre mais vasta e complexa. Assim, os simples motivos iniciais dilatam-se, entrelaçando-se numa completa organicidade. Os germes conceituais são esboçados e vão desabrochando quais gemas e flores. O pensamento diferencia-se e se desenvolve como na multiplicação celular do embrião. Vai crescendo e assim faz pressão de dentro para se manifestar à luz como feto maduro que quer nascer. Esse é o período de mais intenso e cansativo trabalho. A consciência lança-se ávida sobre todos estes conceitos para registrá-los, mas eles ainda lhe fogem na sua integridade. As visões são ainda fragmentárias e evanescentes. A mente não tem ainda aquele poder de penetração dado pela alta frequência e persegue, numa trabalhosa corrida, esse primeiro vertiginoso turbilhonar do pensamento. Essa ascendência conceitual não assume a mesma forma, sendo algumas vezes racional e científica, outras vezes mística. Assim emergem as soluções dos mais variados problemas de qualquer gênero, conforme o que foi proposto ao espírito nos ciclos precedentes. Há também a influência das estações. O outono, em nosso caso, está mais adaptado aos trabalhos racionais, enquanto a primavera é propícia para a inspiração mística, culminando no período pascal. O verão ardente de sol é negativo para esses estados de alma, os quais, similarmente, refogem de dia para florir à tarde, até alta noite. Dessa maneira, a pressão interior vai se fazendo sempre mais intensa. Ela quer explodir,
tomando a forma de uma exposição orgânica completa no seu campo. Cada conceito tem uma face e uma voz. O leitor pode imaginar isso como a subida da maré de um oceano feito pelas imensas massas de vultos e pelo estrépito das infinitas vozes da vida, que então começam a falar docilmente como o murmúrio da floresta, formado pelo sussurro de infinitos seres que despertam ao sol da primavera. Então o espírito tem verdadeiramente a sensação de ser tocado por uma radiação que ilumina, aquece e vivifica. Mas, gradualmente, aquele murmúrio transforma-se numa voz possante e a radiação que aquece torna-se abrasadora. Tudo, pouco a pouco, agiganta-se, levanta-se, avança imponente e ameaçador. A ânsia do espírito para seguir, para tudo agarrar, estreitar e manter em seu poder, torna-se uma tensão na qual ele parece se despedaçar. Esse é o momento crítico da ascensão e da transformação de potencialidade, momento que o ser supera com angústia, sentindo-se preso e envolvido por um turbilhão de forças, como se fosse arrastado por um furacão que tudo abala. A consciência é perturbadora, porque o centro vital desloca-se para um plano mais alto. Sente-se presa no turbilhão de uma vida sempre mais intensa. A sensação é de vertigem e de amedrontamento, como cair num abismo de fogo. Superado esse ponto crítico, o eu reencontra-se num plano mais alto, onde não há mais a agitação das mutações, mas apenas a grande alma da alta potencialidade. Então, o eu toma plena posse do seu novo estado e se reconhece tal como era no cume do ciclo precedente, reencontrando a sua potência e se lançando com ímpeto e alegria no vórtice da criação. A vertigem do estado de transição é superada. Todo problema, então, é encarado e resolvido por visão, com um novo sentido da verdade, que dá a cada problema particular a sua orientação na organicidade universal. Sem tremer mais, a consciência encara o abismo do infinito, que é agora o seu elemento natural, com o qual ela está em plena sintonia. Sente-se senhora dessa profundeza e, lançando-se em voo nessa nova atmosfera, como um ser aéreo destacado da Terra, encontra a calma potente das altas velocidades. Surge então, por escrito, nos profundos silêncios da noite, a calma e alegre, límpida e vibrante exposição conceitual. Estando tudo já completo na elaboração interior, a redação torna-se um simples fato mecânico. Tudo se reduz a um registro de visões conceituais, para cuja obtenção de nada serve a preparação cultural ou a leitura dos livros humanos, porque se lê somente no grande livro da vida, onde está escrito o pensamento de Deus. Trata-se de um trabalho absolutamente livre, ao qual são inaplicáveis as normas dos trabalhos comuns, obrigatórios e pagos. A maior obra criadora não se pode fazer senão indo além dos meios e das leis humanas. Assim, enquanto o organismo espiritual inflama-se,
o organismo físico diminui o seu metabolismo e estaciona em calma, num regime de vida reduzido, fugindo do alimento. Então, o sono, mais do que uma continuação da maturação do pensamento, representa para ele a preparação do pensamento que é registrado no estado de vigília. Uma vez formado esse estado de alma em sua plena atividade, as distrações exteriores não têm o poder de paralisá-lo, podendo, quando muito, retardar o parto espiritual, mas não impedi-lo, mesmo que sejam tormentosas. Assim nascem os volumes, um depois do outro. O espírito arde, mas não se queima. Sabendo que o instante é precioso, foge ao corpo. Sabe que se produzir, obedecendo os fins da vida, como à própria mãe, ele cumpre a sua missão, que o valoriza, embora o seu organismo físico, no incêndio, naturalmente se desgaste. Mas isso não importa, pois o corpo, uma vez que não segue completamente essas tensões, vai se tornando para ele sempre mais uma escória a ser abandonada, além de ter o seu cotidiano tormento aumentado pelas exigências materiais da vida. Enquanto o principal ator desse drama sente-se enlevado num trabalho conceitual que se torna prece e mística união com Deus, o homem comum, sem nada compreender, aplica a sua psicologia neste ator, exercendo pressão, conforme as leis do seu plano biológico, no sentido de fazê-lo agir na forma de luta pela vida, exercício útil somente para as finalidades de uma seleção animal. Pode-se imaginar o quanto uma atividade assim torna-se sem sentido para aquele sujeito, enquanto é bem necessária para fazer evoluir quem vive no plano normal. Contudo, o sujeito deve pensar em se defender de todos, escutar os ociosos, não se deixar roubar, vigiar as astúcias dos outros e trabalhar para viver. Deve consumir as suas energias para lutar na vida banal de todos, opondo resistência a quem, por não ter nada para fazer, está cheio de forças. Mas, nem por isso, aquela atmosfera de incêndio pode se apagar. Enquanto algum novo motivo movimenta-se em turbilhão, arrastando a consciência aturdida diante de improvisos, em abismais rasgos do infinito, escancarados e cegantes, aquela pequena ofensa do vizinho, que normalmente arranha a epiderme, também pode tomar, naquele estado de hipersensibilidade, a potência de um cataclismo. O centro da vida para o sujeito está deslocado, mas o tipo normal acha que se encontra diante de um fraco inepto, fácil de se vencer. Como não se aproveitar desse grato convite para dele tirar vantagem? Para quem se encontra nesses estados especiais, o espírito está no céu, mas o corpo permanece na terra, com os pés no lodo. A posição é cheia de riscos e o contraste pode se tornar sofrimento agudo. No entanto, não há outro caminho para quem quer verdadeiramente progredir na terra. Dessa descrição aqui exposta, compreende-se que o fenômeno inspirativo não é tão simples como se costuma considerá-lo.
já o havíamos enfrentado e descrito em Meu Caso Vivido no volume As Noures. E longe de crer que havíamos conseguido com isto esgotar a complexa questão, quisemos voltar a ele agora com uma diversa maturidade para redescobrir novos aspectos. Era necessário, por isso, ter antes separado o problema da personalidade humana de muitos outros com ele conexos. Como se vê, o fenômeno está longe daquilo que se chama ultrafania, pela qual acredita-se ser possível simplesmente reduzi-lo a uma receptividade passiva do sujeito em transe, recebendo o pensamento de uma entidade transmissora. Em nosso caso, não há nenhum transe ou passividade, mas sim um estado de hiperconsciência e hiperatividade espiritual, exclusivamente ao qual se deve a capacidade do sujeito para se elevar a mais altos planos de consciência e se pôr em comunicação com correntes de pensamento situadas em dimensões superiores àquela normal humana. Não se trata, portanto, de um contato esporádico, limitado a poucos conceitos morais, mas sim de um contato com retorno periódico, para registrar sistematicamente uma visão orgânica do universo que abraça e orienta todo o saber humano. O fenômeno ultrafânico que alguns querem encontrar neste caso nada mais é do que uma particularidade. Na realidade, o caso em questão constitui algo bem diferente, que escapa das órbitas do campo espírita das comunicações mediúnicas. Trata-se de catarse biológica, um fenômeno imenso que toca toda a vida, do seu polo físico ao seu polo espírito, fenômeno do qual médiuns e ultrafanos pouco se ocupam e que, pelos seus resultados, interessa mais à ciência, à religião e à filosofia do que à ultrafania. Para o sujeito, o fenômeno não termina na mediunidade, mas sim no misticismo, no caminho da união com Deus. O que de fato pretende a vida alcançar através desse fenômeno? Parece que o espírito, esse organismo novo imponderável, centelha de Deus, no qual Deus se manifesta por meio da evolução humana, quer continuá-la da sua fase orgânica à psíquica. Parece que, num certo grau de maturidade biológica, o resultado do funcionamento do organismo físico e da sua experimentação registrada na psique torna-se um filho adulto, avançado demais para poder continuar a se exprimir nas formas da animalidade. Então o espírito, sentindo no corpo mais uma prisão do que uma casa, procura transcendê-lo com suas manifestações supernormais, transbordando das limitadas vias de percepção sensória até o ponto de quase se libertar dele, destacando-se do seu velho suporte corpóreo. Eis o que acontece quando o ser, uma vez percorrida toda a fase terrena da animalidade humana, alcança o limiar de mais altos planos de existência. As oscilações observadas na personalidade
nada mais são que periódicas, rítmicas e graduais oscilações de adaptação a novas posições biológicas. Assim, explica-se o andamento ondulatório e progressivo do transformismo evolutivo que examinamos. Compreende-se que a vida se retrai dos vértices alcançados somente para descer a mínimos cada vez menos baixos, posições das quais ela se apodera atravessando esses percursos, para se lançar depois em busca de vértices sempre mais altos. Estas são as leis da vida, e cada um as encontra a seu tempo, quando atinge esta fase. Nos grandes momentos da vida, nas suas passagens críticas, é o ritmo da lei que nos aferra, sem que nada possamos fazer, senão segui-lo. Assim, o nascimento e a morte, a fome e o amor, o crescimento físico e a ascensão espiritual têm os seus ritmos e seus ciclos fatais, nos quais não se pode mandar. O nosso livre-arbítrio é uma pequena liberdade enquadrada numa lei absoluta, porém boa, que nos comanda somente para nos levar ao nosso bem, pois somos ignorantes e não sabemos encontrá-lo. Embora sejamos livres, devemos sempre viver todos no âmbito da lei de Deus. É fácil imaginar o que acontece ao corpo nessas transformações biológicas. Pela lei de equilíbrio e justiça, é preciso pagar a alegria da nova ressurreição no espírito com a dor de uma agonia de morte no corpo. Porém, se o corpo, embaixo, grita desesperado a sua lenta consumação, o espírito, no alto, canta triunfante a sua maior vida. A transformação deve alcançar o ponto no qual se tornará secundário aquilo que hoje, para o espírito humano, é o principal meio de sua expressão, o corpo. Os atuais meios sensórios devem ser superados por uma nova sensibilização, que abrirá novos canais perceptivos e, com isso, o caminho para novos contatos. Mas as leis da vida são benignas também para o corpo, por isso nunca forçam o fenômeno, mas o amadurecem sem rompimentos, porquanto o fim é transformar para criar e não para matar. As forças da vida sabem operar essas profundas elaborações, que, vindas do espírito, penetram até o metabolismo celular e transformam a composição química e atômica, atuando harmoniosamente em todo o complexo orgânico, do polo espírito ao polo matéria, que são estreitamente conexos e comunicantes. Sendo o espírito, na sua mais profunda substância, redutível a uma estrutura cinética, à qual também são reduzíveis o organismo físico e a matéria que o compõe, encontramos nesta fundamental estrutura, que é o denominador comum ao qual se pode reduzir o ser de um polo a outro, a possibilidade do mencionado transformismo evolutivo. Concebe-se assim como é possível, através dessas oscilações progressivas, formar-se o organismo espiritual, até o ponto em que ele pode finalmente reger-se com vida autônoma, independente de uma sua expressão física.
Entretanto, o corpo é o veículo necessário aos fins dessa elaboração, para atuar no denso ambiente terrestre como instrumento de experimentação, por meio da qual a sua energia vital é absorvida em favor do espírito. Em outros termos, a íntima atividade cinética constitutiva desloca-se do corpo para o espírito, abrandando-se no polo material e se tornando mais intensa no polo espiritual. É necessário que a reconstituição vital venha a ser simultânea e paralela, de modo que no conjunto não haja nenhuma destruição de vida, mas somente um deslocamento de centro para o polo espírito, ao qual pertence o porvir, uma vez que essa é a direção da evolução. Esta íntima análise do fenômeno explica o verdadeiro significado não só da experiência do místico, que na renúncia ao mundo sobe para Deus, mas também da experiência do gênio, que na alta tensão do espírito revela os mistérios do ser. Neste sentido, a virtude é verdadeiramente a morte do eu inferior e, por isto, causa repugnância. O erro está em conceber somente este aspecto negativo da virtude, quando há também valor e alegria no seu aspecto positivo e criador de expansão vital. É justo que o eu se revolte contra uma virtude unicamente negativa, que destrói embaixo sem construir no alto. Tudo que destrói sem criar é contra a lei de Deus. Jamais é lícito matar, nem mesmo o eu inferior, senão como condição para a construção do eu superior. A morte não é admitida pela lei, senão como condição de um paralelo renascimento. Nenhuma dor é admitida, senão para conquistar uma alegria. Nenhum limite é aceito, senão para alcançar uma expansão. Uma virtude apenas negativa, que destrói sem criar, transformada em perseguição e ódio à vida, é um erro biológico que se deve pagar. A virtude sadia e salutar é somente aquela que, enquanto sufoca uma parte do ser, desenvolve nele outra parte, melhor e mais elevada. A vida é utilitária e econômica. Tudo deve produzir um valor no bem, que é uma alegria e não uma demolição no mal e na dor. Ai de quem se mata com a renúncia sem saber ressuscitar. A virtude sadia e positiva é construtiva e se inflama no espírito, deixando cair em esquecimento os instintos inferiores, ao invés de se encarniçar contra eles e provocar assim uma reação cujo resultado é reforçá-los. Primeiro construir e depois deixar o resto cair, porquanto os construtores jamais são destruidores. Tudo que toma o aspecto de perseguição, ainda que sob a veste de ódio ao mal, é mal. A vida deve ser incitada a se elevar e nunca agredida para ser suprimida, condição na qual ela se revolta, adaptando-se por meio da mentira e à força de mutilação, mas sem jamais ceder, porque ela não pode abandonar uma sua forma enquanto não possuir outra melhor. É um erro muito difundido
esse de ver sempre o lado morte no polo inferior e nunca o lado vida no superior. Daí os escassos resultados espirituais, apesar da muita prática de virtudes e renúncias. Ao contrário, o homem que se reconstrói no espírito vê tudo positivo, não fala de renúncia, mas sempre de conquista. Assim, por exemplo, os 3 votos franciscanos, pobreza, castidade e obediência, perdem o sentido negativo para adquirir o positivo. Então, em vez de não riqueza, não amor e não poder, tornam-se riqueza em Deus, amor em Deus e poder em Deus. Tudo depende do fato de encararmos as coisas mais do ponto de vista humano do que do ponto de vista super-humano, sentindo na virtude a perda dos bens e alegrias terrenas, às quais a nossa mente continua sempre a se voltar, em vez de olhar mais do alto para sentir a posse dos bens e alegrias super-humanos no espírito. A nossa alma fica sempre na terra, de onde, porém, devemos sair. No entanto, é preciso cuidar mais de se firmar no alto do que se mutilar embaixo. Caso contrário, esse comportamento irá tirar nossa vida sem nos devolvê-la, ao passo que ela deve se expandir e não se contrair. Não devemos nos declarar pobres olhando sempre para a riqueza do mundo, mas sim nos declarar ricos olhando para a riqueza de Deus. É preciso ir ao encontro da vida e não contra ela. Viver em sentido positivo e não se retirar em sentido negativo. A verdadeira virtude, antes de ser renúncia, é conquista. Se dela fazemos uma renúncia sem conquista, uma privação que empobrece, em vez de uma aquisição que enriquece, então a tornamos uma força maléfica antivital. De tudo isso se compreenderá o caráter ativo e positivo do ser que evolui, para o qual a ação negativa da perseguição e destruição do eu inferior interessa muito menos do que a ação positiva da criação do eu superior. Quem evolui, expande-se. A renúncia, mais do que virtude como luz, é a sombra da virtude. É certo que o negativo é condição do positivo, que a conquista começa onde acaba a renúncia e que a alegria inicia onde termina a dor. Mas nem por isto deve-se fazer do meio o fim. Concluamos o exame do nosso caso vivido, observando as sensações do sujeito no período da descida. Quando o estado de graça prolongou-se o bastante para permitir um registro orgânico, como no caso da produção de um volume ou parte dele, conforme o trabalho a cumprir e o grau de resistência do indivíduo, então a natureza, que é econômica e prudente, retrocede para os planos evolutivos inferiores. O potencial e a frequência diminuem para que a vida se reequilibre mais embaixo. Extingue-se assim a centelha do pensamento. Tudo se exaure e se precipita em lenta agonia num abatimento de morte. A vida se retrai, caminhando para trás. Reaviva-se a obtusa razão, míope e analítica. A base da descida involutiva é dolorosa para o espírito,
porque constitui um regresso ao limite, um retorno ao encarceramento naquele contingente do qual tinha se evadido antes e o qual volta a ser senhor. É uma descida de todo o ser na dura realidade da matéria. Vibrações mais grosseiras, mais desarmônicas e violentas penetram nele, ferem-no e o sufocam. A sensação, tanto quanto foi alegre na subida, torna-se dolorosa na descida. Tais são, no ser, as sensações, os resultados experimentais do movimento vertical ao longo das dimensões dos vários planos evolutivos, tanto na direção evolutiva, subindo, como na direção involutiva, descendo. O que domina sempre é a sensação de uma imensa tempestade, na qual, erguidas das profundezas, turbilhonam as forças da vida. Este é o Getsêmani de quem aqui escreve, subir em meio à tempestade. Cada volume é um degrau, é uma visão destacada da série de visões que parecem querer escalar até o céu, mundo do qual depois é necessário dolorosamente precipitar-se na terra. No fim de cada sondagem no mistério, a personalidade cai e se desfaz, a fim de se reconstruir para a exploração seguinte, e assim por diante, andando de modo semelhante às ondas do mar, tal como requer a lei e como fatalmente exige a maturidade, que foi sabe lá há quanto tempo preparada no próprio destino. Então a personalidade cai e se desfaz. No entanto, é preciso saber permanecer senhor do fenômeno, não se deixando ser arrastado por ele. É preciso não se perder na queda, mantendo-se impassível externamente, para que os outros não vejam. É preciso saber continuar a vida normal de trabalho e de relações sociais com todos, pois, como já se sabe muito bem, eles não podem ter piedade daquilo que não podem compreender. Tudo isso implica uma força de espírito maior que a normal, mas deve-se estar preparado para bem mais. Ao despertar na Terra, reencontra-se imediatamente a sua infernal e desapiedada realidade. Assim, sem um único conforto, depois de tanto esforço, enfrenta-se a dura face do contingente, toda a preocupação das necessidades materiais e o desprezo de quem reina neste plano. É preciso, então, ouvir-lhe chamarem de louco e sentir repercutir no coração, em cada pensamento e ato dos homens, aquele grito de que nada disso é verdade, porque para eles somente aquela sua suja realidade na matéria, como eles a querem, passa por verdadeira. Então, com o olhar invocador, ainda ofuscado pelas visões do espírito, é preciso olhar para as pequenas coisas terrenas que desejariam para si toda a alma. Sente-se redobrado o peso da luta pela vida, cuja estupidez acentua-se ainda mais para quem, por ter superado aqueles seus fins de seleção, tal luta não tem mais nenhum significado. Sofre-se então cego e mudo, sem a grande compensação do espírito, que antes fugia da terra vitorioso na sua evasão. Agoniza-se sozinho agora, num mundo que lhe é estranho.
As portas do céu estão fechadas. As pontes de retorno lá para cima parecem cortadas para sempre, eliminando a esperança. O fenômeno está cansado, o ciclo está ligado à sua descida, que é agora a sua lei. Os impulsos ascensionais estão esgotados, não há mais força para subir. A hora da graça passou e o céu ficou lá em cima, no alto, longe, apagado, inatingível. Tudo parece acabado para sempre. No entanto, deixou-se lá em cima, no céu, um farrapo sanguinolento de si mesmo e sentiu-se a voz de outros mundos, dos quais, por um pouco, gozou-se a cidadania. Isto é uma ponte, um liame, um chamado. A ascensão despontará novamente. Tudo será árduo, mas o ser está desesperadamente ligado à batalha, na qual ele se tempera e se revela e na qual está a vida. Mastiga-se então com raiva a glória que o mundo queria dar como compensação. O destino sopra tremendo sobre os cumes, enquanto entre as tempestades sente-se a morte. Mas o que importa a dor, se ela é criação e nos leva ao céu? O que importa sofrer? É preciso criar, pois criar é unicamente o que dá valor à vida. Urge lançar a semente. A vida dá a cada um aquilo que ele deve cumprir, e ai de quem trai uma missão. É preciso semear na tempestade para aqueles que virão. Se a dor bate às nossas portas, é para que o Espírito emita as suas centelhas. Este é o drama. Quem chegou lá em cima, no céu, deve dar tudo. Não há piedade para ele, porque a piedade o faria fraco e vil. Não há ajuda, porque a ajuda o tornaria indolente e inepto. Então, que ele siga em frente, taciturno, solitário, desesperado. É necessário que ele sofra, para que a sua alma cante. O trabalho deve ser o seu único refúgio, a bondade deve ser a sua única vingança, a criação deve ser a sua libertação. Final do capítulo 4.